A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao Instituto Cristão Essência. Nós estamos em mais uma aula do curso Métodos de Estudo da Bíblia. E nós estávamos falando na nossa última aula sobre memorização. E nós vamos terminar as dicas de memorização com algo muito importante, que é o uso de rimas e de música. O uso de rimas e o uso de música, de melodia, em algum conteúdo que você queira memorizar, é realmente um instrumento que vai potencializar a tua memorização. Você quer ver uma coisa? Quando eu era pequena, e hoje eu estou com 54 anos, isso faz bastante tempo. Quando eu era pequena, na escola bíblica dominical, a minha professora chamada Penha, ela nos ensinou a memorizar a sequência dos livros da Bíblia, dos 66 livros, através de uma música, que é uma música que hoje em dia algumas crianças estão cantando. Ela foi um pouquinho modificada, mas é quase a mesma melodia, onde nós cantamos todos os livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. E assim a gente vai cantando até o final do Antigo e do Novo Testamento. E desde então eu nunca me esqueci. E por conta disso eu nunca tive problemas em encontrar os livros da Bíblia da maneira como eles estão organizados na nossa Bíblia. Então, o uso de música, de melodia, é muito importante. E o uso de rimas também. Vou dar mais um exemplo para vocês. Há uma teoria chamada 5 linguagens do amor, que talvez você já tenha ouvido falar. E para que eu pudesse ensinar essa teoria para uma classe, eu criei uma paródia. E usando melodia e também usando rimas. E ficou mais ou menos assim: 5 linguagens do amor, 5 linguagens do amor, serviço com muito valor, tempo a seu dispor. Use palavras com pudor, dê presente sem rancor, toque neles com amor, use as linguagens do amor. Então, veja, eu estou ensinando, fazendo com que eles memorizem quais são as 5 linguagens do amor, de acordo com o Dr. Gary Chapman, e através dessa musiquinha, dessa paródia, utilizando tanto a melodia quanto as rimas. Se você, querido obreiro, querida obreira que está fazendo esse curso, se você é professor da Escola Bíblica Dominical, se você é líder de um departamento, e numa das suas ministrações, ou em uma palestra, ou em uma aula da Escola Bíblica Dominical, você quer que os seus alunos memorizem algum dado, algum nome difícil, alguma narrativa bíblica, tudo isso você pode transformar tanto em melodia, e usando versos, usando rimas, e você vai ver como isso vai potencializar o conteúdo, a memorização daquele conteúdo que você quer ensinar. Então, nós estamos falando de como construir uma memória de alta performance. E nós vamos terminar este assunto falando sobre foco. Eu quero falar o que não é foco. Qual é o antônimo de foco? Primeiro, não saber por onde começar. Então, quando você não tem um foco, quando você não delimita as suas metas, os seus objetivos, quando você está estudando a palavra de Deus, nós estamos falando de métodos de estudo da Bíblia. Então, você também precisa colocar foco, meta. O que é que você quer atingir? O que é que você quer aprender? O que é que você deseja mudar na tua vida através daquele determinado estudo? Então, você precisa saber por onde começar. Também não é foco muito tempo planejando e pouco tempo executando de fato. O planejamento é muito importante, mas há pessoas que são excelentes na teoria, mas péssimas na prática. Então, você tem que aliar as duas coisas. Você tem que ter teoria e prática.
Então você tem que planejar, mas você tem que pôr esse teu planejamento em ação. Começar diversas coisas e não terminar nada, isso também é falta de foco. Então, se você fizer um planejamento, se você tiver metas, se você delimitar os seus objetivos e se você compreender quais são os benefícios que você vai ganhar através daquele trabalho que você deseja fazer, então você tem que persistir, porque é claro, tudo que você vai fazer, você vai encontrar obstáculos, então você precisa ir até o fim, né? O vitorioso não é aquele que bem começa, mas é aquele que termina, que vai até o fim. E o antônimo de foco também é ansiedade e frustração só de pensar nas várias atividades acumuladas. Por isso, é muito bom que nós possamos trabalhar com agenda. Use agenda para tudo, anote tudo, porque aí você vai ter as suas coisas de maneira organizada, você não vai falhar e você vai conseguir ver o tempo que você tem e colocar as atividades que você tem num tempo hábil. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós podemos ter expertise em alguma situação? Por exemplo, no estudo da palavra de Deus, né? Primeiro, quem tem expertise, ele faz da seguinte maneira. Primeiro, uma coisa de cada vez. Segundo, define os 3 principais objetivos do dia. Você tem muitas atividades, você como obreiro, você como obreira, tem muitas atividades. Então, você pensa, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, eu não vou dar conta. Então, se você tem muito mais coisas para fazer do que o tamanho do dia, alguma coisa está errada. Por quê? Porque Deus nos deu 24 horas, é o tempo suficiente para que nós possamos fazer tudo o que nós precisamos fazer. Então, você está acumulando coisas demais. Mas então, o que você precisa fazer? Pegue toda aquela lista de coisas que você tem para fazer e defina quais são as 3 principais. E comece por elas. Terceiro, simplifique ao invés de complicar. Quarto, organize-se. Estamos falando muito sobre organização. Quinto, delegue compromissos ou atividades. Então, muitas vezes, nós temos acúmulo de coisas demais porque nós não sabemos delegar atividades. Sexto, escreva tudo, já falei sobre isso, não é? E sétimo, estabeleça prazos. Até mesmo quando você vai utilizar os métodos de estudo, e nós vamos continuar falando sobre eles, você deve estabelecer prazos. Por exemplo, você tem interesse de ler a Bíblia toda durante o ano? Que tipo de leitura você quer fazer? Durante esta leitura, você quer utilizar um desses métodos que nós vamos estudar? Então, estabeleça prazos, se organize com prazos. Saiba quanto tempo você pode gastar no seu dia para isso e faça. Então, agora nós vamos falar sobre outros 4 métodos de estudos. Nós começamos falando sobre o método OICA, você se lembra? Observação, interpretação, correlação e aplicação. Agora, todos esses outros 4 métodos que nós vamos utilizar, vocês vão também se utilizar do método OICA nestes outros métodos, porque em todos eles você vai precisar observar, interpretar, fazer a correlação e fazer a aplicação. Então é por isso que nós começamos com o método OICA, para que nós não precisássemos, a cada método que nós formos estudar novamente, lembrar vocês disso, tá bom? Então, se você não se lembra, dê uma olhadinha lá numa das nossas primeiras aulas novamente, para lembrar do método OICA, ou olhe nas suas anotações. Então, vamos começar com o método analítico de estudo da Bíblia. Método analítico de estudo da Bíblia. Você está vendo aí no seu slide a figura de um microscópio. Então, pense comigo, o que é que um microscópio faz? O microscópio, a lente do microscópio, ela amplia algo que é extremamente pequeno, tá? Então, é por isso que eu coloquei essa imagem, para que você possa
Através da imagem você já consegue entender o que faz um método analítico de estudo da Bíblia. Vai fazer exatamente o que o microscópio faz. Você vai fazer uma leitura e uma dedicação de estudo exaustivo naquele versículo ou naquele texto que você limitou para o seu estudo. O estudo analítico da Bíblia é um momento exaustivo do estudo da palavra de Deus. É fundamental esse estudo para o completo conhecimento da palavra de Deus. O objetivo deste método é reconstruir tão claramente quanto possível o pensamento original do autor. Este método examina tudo como por um microscópio. Então, vamos dar um exemplo para você. Por exemplo, vamos dizer que você quer estudar Tito, capítulo de número 1, através do método analítico. Então, aí no seu slide, você está vendo uma sugestão de perguntas que você pode fazer para utilizar o método analítico, que é esse estudo exaustivo, quer dizer, retirar tudo que você puder retirar deste texto. Como quando você vai fazer um suco de laranja e você não quer perder nenhuma gotinha do sumo daquela fruta. Então você vai espremê-la até que você tenha certeza que você retirou todo o suco. Isso é o método analítico. Agora, lembra quando eu falei para vocês na primeira aula que todas essas perguntas, essas sugestões, por isso eu digo sugestões, né? São como uma receita de bolo, não é? Então, obviamente que você pode colocar adicionar outras perguntas, outras questões, ou subtrair algumas delas, e é óbvio também que, dependendo do texto que você escolher, algumas dessas perguntas que você fará não terão resposta, não é? Porque nós não vamos encontrar todas as respostas em todos os textos. Eu também disse para vocês, em outra aula, que é muito importante que você tenha alguns auxílios de literatura extracanônica. Então, é muito importante que o estudante da Bíblia tenha dicionários bíblicos, tenha comentários bíblicos, tenha enciclopédias bíblicas e outros livros adicionais. Obviamente que, ao utilizar toda essa literatura extracanônica, apesar de elas serem importantíssimas e nos ajudar muito, eu sempre utilizo muitos comentários, muitos dicionários e tudo mais, porém nós temos que lembrar que essa literatura vai ter a tendência da formação teológica do comentarista, não é? Então, nós precisamos sempre pensar nisso, que quem tem a palavra principal, a palavra sem erro nenhum, é a própria Bíblia. Então, é importante que primeiro você tente responder as perguntas sem olhar no dicionário ou no comentário ou em qualquer literatura extracanônica. Procure fazer esse exercício que nós vamos dar agora sem observar em outros livros. E depois, se você precisar, você pode olhar nos livros e acrescentar. Mas é muito importante que você faça isso antes, até mesmo para que você exercite a tua observação, a tua interpretação e etc. Porque senão você vai ficar sempre sendo dependente do trabalho de outra pessoa, não é? Então, e aí você vai acabar perdendo muita coisa, né? Muita iluminação que o Espírito Santo pode dar para você. Então, pensando em Tito, capítulo de número 1, eu coloquei ali no slide quantidade de leituras, 5. Você vai dizer, meu Deus, para que ler tanto um capítulo só? Então, lembre que o método é um método analítico. Então, nós queremos extrair tudo. Quando você faz a leitura, enquanto você faz essas 5 leituras, você já vai fazendo as tuas
observações. Lembra? Há uma sequência lógica. Primeiro a observação. Então você vai fazendo todas as observações que você puder. Você vai circulando verbos, você vai olhando adjetivos, substantivos, complementos, você vai vendo quem está falando, com quem está falando, você já vai fazendo todas essas observações. E eu vou dizer uma coisa para você, você vai perceber que a cada nova leitura do mesmo capítulo, você vai ter muitas novidades. Isso eu posso te certificar que vai acontecer. Se você fizer isso com a motivação necessária, lembra que nós falamos sobre isso, né? Motivado, e você fizer isso pedindo para o Espírito Santo te iluminar, pode ter certeza que você vai ter muitas surpresas. E aí, depois dessa quantidade de leituras, você vai tentar responder: qual é o assunto principal deste capítulo? Segundo, que é que o texto diz a respeito sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo? Ora, por que eu pergunto isso? Porque nós precisamos entender que a Bíblia é, em primeiro plano, a revelação de Deus. O objetivo principal do Senhor ao inspirar os agiógrafos a escrever todos os livros da Bíblia foi para que nós conhecêssemos a Deus. E às vezes nós não paramos para pensar nisso. Sempre que você for estudar algo da palavra de Deus, tenha em mente que Deus quer se revelar de alguma forma. Então, o que esse texto fala sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo? Aí no seu slide tem algumas sugestões de resposta, tá? Só para você entender como é que nós fizemos esse exercício. Terceiro, qual é o versículo-chave? Qual é o versículo principal deste texto? Se eu fosse escolher um versículo que norteia todo o texto, qual seria? Quarto, quais são os principais problemas abordados? Por isso que eu disse para vocês que nem sempre em todos os textos você vai encontrar todas as respostas. Às vezes vai ter um texto que você vai estar estudando que não vai mostrar problema. Então, quais são os principais problemas abordados? Quinta pergunta, que soluções são apresentadas para os problemas? Sexta pergunta, qual é a lição central ou as lições principais deste capítulo? Veja, a gente já viu a norteadora, agora as outras lições. Quais são as principais promessas mencionadas neste capítulo? Há alguma promessa? Quais são os mandamentos principais? Porque existe uma diferença entre promessa e mandamento, não é? Tem algum mandamento, tem alguma ordem da parte de Deus? Qual erro ou pecados que eu devo evitar ou confessar? Ao ler este texto, tem algum pecado que está sendo mostrado e revelado aí e que eu também preciso evitar? Ou até mesmo algum que eu vá precisar confessar? Quais os recursos que o texto me oferece para vencer as tentações ou os pecados? Menciona-se algum exemplo que eu posso imitar neste texto? O que há neste capítulo que eu mais preciso aplicar na minha vida? Então aí já vem a aplicação. Nós fizemos a observação, você prestou atenção? Respondendo, nós estamos fazendo a interpretação, a aplicação. Mais uma pergunta de aplicação. Como eu posso aplicá-lo hoje? Porque às vezes nós temos algumas aplicações que nós não podemos aplicar exatamente naquele momento. Nós vamos aplicar mais tarde no nosso ministério, etc. Mas tem outras que a gente já tem que começar a viver agora, né, hoje. Vamos então para outro método, o método de estudo sintético. E agora, a imagem que eu selecionei aí no slide é um telescópio. Se o método de estudo analítico é simbolizado por um microscópio, o método de estudo sintético é simbolizado por um telescópio. O que é que o telescópio faz? O telescópio, ele deixa algo que está muito longe, ele faz com que ele se aproxime. E geralmente o que está muito longe é muito grande. E ao se aproximar, ele vai se tornar menor, não é? Então, a Lua é muito, muito, muito maior do que você pode imaginar. Você vai observá-la através de um telescópio. Como é que eu vou
aplicar o método de estudo sintético, o nome já fala também muito, sintético, sintetizar, no texto da Bíblia. Veja, aqui tem algumas sugestões. Primeiro, leia o livro ou a carta que você vai estudar atentamente e sem interrupções. A primeira leitura é sem interrupções. Na segunda leitura, você vai anotando as observações. Depois, você vai tentar descobrir daquele livro quem é o autor, a data em que ele foi escrito, onde ele foi escrito, para quem ele foi escrito e por quem ele foi escrito. Novamente, eu quero observar que às vezes no próprio texto você já vai conseguir todas essas informações. Às vezes não, às vezes você vai ter que recorrer a um comentário ou dicionário. Quarta coisa que você vai fazer, olha o pano de fundo, quer dizer, o contexto, em que circunstância essa carta ou esse livro foi escrito. Depois, o objetivo principal do livro. Depois, o momento histórico. Depois, descreva essa visão panorâmica. Você vai tentar explicar ou recitar aquilo que você aprendeu. E por último, você vai fazer um esboço daquilo que você aprendeu no método de estudo sintético daquele determinado livro. Veja, quando você está descrevendo, você já está lembrando. Lembra da técnica de memorização? Quando você explica, é uma ótima técnica. Quando você faz um esboço, seja ele através de mapa conceitual, seja ele através da revisão comprimida, que nós já estudamos, já é uma outra forma de revisar e de você ter com você ali todas aquelas informações que você gastou tanto tempo para aprender. Então é muito importante que você tenha tudo isso registrado em um caderno ou uma pasta no computador, para que você não perca, né, tudo isso que você possa novamente revisar, novamente ler, que você possa ensinar para alguém, etc. Próximo método que nós vamos estudar, o método de estudo temático ou tópico. O próprio nome já diz, o método de estudo temático ou tópico é quando você vai estudar um tema das Escrituras. Ele implica em escolher um assunto bíblico e seguir o estudo, limitando esse estudo por um único livro, ou pelo Antigo Testamento, ou Novo Testamento, ou pela Bíblia toda, a fim de descobrir o que Deus fala sobre o tópico, sobre o tema, sobre o assunto escolhido. Agora, veja bem, em cada um desses outros métodos que eu falei, tanto o analítico quanto o sintético, e principalmente nesse que é o tópico, você precisa entender que quando você começa o estudo, você tem que limitar aquilo que você realmente quer, tá? Por exemplo, vamos dizer que o tema que você escolheu seja salvação. Se você quiser escolher a salvação na Bíblia toda, obviamente que você vai gastar muitos e muitos dias, até meses estudando isso. Agora, se você quiser escolher falar sobre salvação só no Novo Testamento, esses dias, esses meses já vão diminuir um pouco. Agora, se você quiser estudar sobre salvação só na carta de Paulo aos Romanos, lógico que você vai gastar menos tempo ainda. Então, você precisa decidir esse limite de estudo para que você consiga, senão você vai se desmotivar no meio do caminho, porque você vai encontrar muitas e muitas e muitas informações, não é? E aí você pode ficar desmotivado durante o teu estudo. Então, é muito importante que você tenha um limite, limite a área, a abrangência do tema que você vai escolher. Então, como é que você vai fazer? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a importância de você estudar, de fazer o estudo através de tópicos ou temas. Veja, cada um desses métodos, ele tem um objetivo específico, você deve ter percebido, não é? Todos eles são importantes e todos eles têm um objetivo específico para que te traga um retorno daquilo que realmente você quer aprender.
A importância de estudar por tópicos ou temas, vamos ver algumas. Primeiro, esse método capacita você a estudar a palavra de Deus de maneira sistemática, lógica e metódica. Por exemplo, a teologia sistemática, que é uma disciplina dentro da área teológica, ela estuda a palavra de Deus dentro deste método, o método por tópicos. Ela vai estudar sobre Deus, vai estudar sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, sobre a própria Bíblia. Dessa forma, por temas. Então, quando você estuda dessa forma, você tem um estudo metódico, sistemático, que vai te trazer muitas informações, não é? Outro tópico importante, traz uma perspectiva correta e equilibrada da verdade bíblica. Isso é muito importante, queridos, muito importante. Porque há muitas pessoas que são cristãos nominais, mas que não conseguem responder acerca da sua fé. Se alguém lhe pergunta a respeito da salvação, a respeito da justificação, a respeito da doutrina do Espírito Santo, a respeito da volta do Senhor Jesus, muitas pessoas têm uma ideia, e às vezes é uma ideia pequena, que pode trazer equívocos e pode trazer confusão para aquele que pergunta. Então é muito importante que a gente tenha essa perspectiva correta e equilibrada da palavra de Deus. A própria palavra diz: o meu povo peca por falta de conhecimento. Quarta importância, ele permite que você estude as grandes doutrinas da Bíblia. E quinta, os resultados de um estudo por tópico são sempre fáceis de passar para os outros. Então, a partir do momento que você começa a estudar, né? Então, de repente, você tem uma dúvida a respeito de alguma coisa, por exemplo, talvez uma dúvida, o que acontece depois da morte? Depois da morte. O que acontece realmente depois que a pessoa morre? O que a Bíblia fala a respeito disso? Então, você vai, como já falamos, limitar a abrangência do tópico, e você vai fazer todo aquele estudo, toda aquela observação, e tudo mais. E aí vai ser muito mais fácil quando alguém te perguntar o que acontece, você vai saber responder, porque agora você já tem todo o panorama, já lembra dos versículos, já sabe onde está escrito, já pode solucionar as dúvidas. E sexto, ele permite que você diversifique as formas de estudo bíblico. Como é que eu vou fazer esse estudo? Primeiro, você vai escolher o tema e fazer o limite do teu estudo. Já falei sobre isso. Segundo, você vai selecionar as referências. O que é isso? É muito importante que nesse momento você use uma concordância bíblica ou uma chave bíblica, como você tem a tua nomenclatura, que é aquele livro onde você vai encontrar referências sobre aquele tema. Tanto na concordância quanto na chave, você procura o tema. Então, por exemplo, você vai procurar vida após a morte, você vai procurar salvação, eternidade, e lá você vai encontrar todos os versículos da Bíblia que falam a respeito daquele tema, não é? É claro que você também pode utilizar a internet, né, para fazer isso. Terceiro, tendo em mão todas as referências, todos os versículos, você vai fazer a observação. Como que você vai observar? Primeiro, você vai definir o termo. Então, vamos dizer que o termo é eternidade. Então, como que você vai definir? Você vai ter que usar um dicionário. Você pode utilizar tanto um dicionário bíblico quanto um dicionário da língua portuguesa. É muito importante que você utilize os dois, tá? O que significa aquela palavra para nós na língua portuguesa e o que significa, teologicamente falando, utilizando um dicionário bíblico. Você também pode usar a gramática se precisar. Quarto, agora você vai observar cada referência que você encontrou a respeito daquele tema. E aí você vai começar a fazer perguntas ao texto.
Que perguntas você vai fazer? Aquelas que você tinha dúvida, aquelas que você quer encontrar, não é? Você vai perguntar, depois da morte, o nosso espírito, a nossa alma, ela tem consciência? Talvez seja essa a tua dúvida. Acontece a mesma coisa depois da morte com a alma e o espírito do crente e do não crente? Todos eles vão ter um encontro com Deus? Onde eles ficam até a volta de Jesus? Onde eles ficam até o arrebatamento da igreja? Onde ficam essas pessoas? O que vai acontecer com todos esses que já morreram depois da volta de Jesus? E assim por diante. Você pode ter inúmeras perguntas, né? Eu estou apenas sugerindo algumas. Conforme o tema, você tem várias perguntas para fazer e você vai tentar, através de todas aquelas referências, não é? Lembre-se que você vai ter na concordância e na chave bíblica, geralmente, um versículo ali que fala a respeito do tema. Quando você encontra aquele versículo, o que você vai fazer? Com certeza você vai ter que ler outros versículos que estão em torno, né, daquele versículo. Contexto remoto também, muitas vezes vai ter que ler não só imediato, mas também o contexto remoto, aqueles versículos que estão mais longe, para poder encontrar as respostas. Quinto, escreva o pensamento-chave de cada referência, colhendo a interpretação e aplicação. O que você vai fazer agora? Agora você tem toda aquela lista de referências, você fez todas as perguntas a respeito daquele tema, e agora você vai escrever o que você aprendeu com cada uma das referências. Olha que coisa importante, relevante. Quando você terminar, você tem uma tese sobre aquele assunto. E por último, escreva a sua conclusão, ok? Bem, então nós vamos para o método de estudo biográfico. No método de estudo biográfico, como o próprio nome já diz, o que é que o estudante da Bíblia faz? Ele estuda a biografia de um dos personagens da Bíblia. Vamos lembrar que a Bíblia, ela é um livro que tem inúmeras narrativas. Então, você vai encontrar na Bíblia a narrativa de muitos personagens. Inclusive, algumas narrativas, nós ficamos com vontade de saber mais a respeito da história. Porém, nós temos aquilo que o Espírito Santo revelou para que nós pudéssemos ser edificados. Agora, quando você quer, então, estudar através do método de estudo biográfico, o que você tem que fazer? Você escolhe um personagem da Bíblia e você também, dependendo do personagem, você vai precisar delimitar uma parte da história. Por exemplo, vamos dizer que você escolha Jesus como personagem para estudar através do método de estudo biográfico. Você vai ter muita informação, não é? Então, de repente, você pode delimitar assim: eu vou estudar primeiro o ministério do Senhor Jesus, eu vou estudar o nascimento. Então, você pode fazer até uma linha do tempo da história daquele personagem que você quer estudar, e você vai delimitando. Se for um personagem que tem muitas informações, como o apóstolo Paulo, como Jesus, então você pode delimitar. Se for um personagem que tem poucas informações, obviamente que você vai fazer de uma vez só, né? Então, como que você vai fazer? Primeiro, o nome do personagem, as referências bíblicas, novamente usando uma chave, em que partes da Bíblia que fala sobre aquele personagem, as primeiras impressões e observações que você teve a respeito dele. Você pode depois fazer uma linha do tempo, como eu já falei, as qualidades de caráter identificadas naquele personagem. Então, tanto as virtudes como os defeitos, porque a descrição do caráter destes personagens, ele não está ali na Bíblia à toa, não é? Nada que está na Bíblia é à toa. Então, o Senhor quer nos ensinar ou a imitá-lo ou a aprender com os erros dele.
Então, é muito importante que você veja tanto as virtudes quanto os defeitos. Depois, as verdades bíblicas ilustradas em sua vida. Como assim? Por exemplo, determinado personagem, você vai perceber que por ele se arrepender, por ele se humilhar diante de Deus e pedir perdão, ele alcançou vitória. Então, você aprende uma verdade bíblica, não é? A verdade de que o Senhor quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados, quer que a gente reconheça que a gente é pecador, que a gente se humilhe diante do Senhor e tudo isso. E é dessa forma que a gente vai vendo as verdades bíblicas. Por último, o resumo, por penúltimo, o resumo das lições aprendidas para a sua vida e, finalmente, a aplicação pessoal. Estritamente na tua vida, o que realmente você precisa mudar ou que você precisa persistir de acordo com esse personagem. Então, nós estamos terminando a nossa aula de hoje e também terminando o curso Métodos de Estudo da Bíblia. Ok? Que Deus abençoe, escreva para nós, conte seu testemunho e nós vamos gostar de te ouvir.